Então já vai abrindo a sua Bíblia, lá em primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. É aqui que nós vamos começar a mensagem de hoje. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. Em nome de Jesus. Primeira de Pedro 3, 9, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Hoje eu quero te mostrar o seguinte, meu irmão. O que traz recompensa, o que gera recompensa e o que não gera recompensa. Eu quero mostrar para você que, segundo a palavra de Deus, tem certas coisas que são muito mais fáceis, só que não trazem recompensa nenhuma para nós, não nos acrescenta em nada. Porém, tem coisas que são muito mais difíceis de fazer e são essas que vão trazer para nós recompensa celestial, recompensa da parte de Deus. Amém? E o que nós temos que fazer? Nós temos que ser caçadores no bom sentido, tá? Caçadores de recompensa de Deus. Não dos homens. Por quê, pastor? Tem gente que vive buscando recompensa dos homens. Deixa eu só virar um pouquinho aqui esse ventilador, o vento aqui, para não ficar muito forte. Pronto. Tem gente que vive buscando, correndo atrás de recompensa humana. Ah, fiz pelo fulano, ele não fez nada por mim. Fiz pelo ciclano, ele não me recompensou. Cadê? Olha, faço pelos meus filhos, eles não valorizam. Faço pelo meu marido e ele não vê. Olha, o homem é falho. A mesma pessoa que hoje te aplaude por alguma coisa boa que você faz, se amanhã você falhar, ela vai te condenar. Sim ou não? O ser humano é assim ou não é? É, infelizmente. Nós temos que ser caçadores de recompensa de Deus. Nós temos que fazer as coisas tendo como alvo uma recompensa que vem de quem? Vem dele. Então, tendo em vista isso, eu quero te mostrar hoje coisas que você vai fazer que é muito fácil de fazer, que já está no nosso automático, mas que não vai te acrescentar em nada, não vai trazer recompensa nenhuma. Mas existem outras coisas que é muito difícil, porque vai contra a nossa natureza, mas que é essas que vão nos abençoar. Quem está entendendo esse princípio, diga amém. Vamos lá que você vai entender isso aqui. 1 de Pedro, agora capítulo 3, versículo 9, vai mostrar isso. Quem achou, diga amém. Essa mensagem eu recebi até de um pastor muito amigo meu, pastor Valquir, mas falou muito ao meu coração. Olha o que diz aí. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes o quê? Chamados, para que por herança alcanceis o quê? A bênção. Então veja, olha o que Deus está mostrando para nós, que se eu quero receber por herança essa bênção, que vem da parte de Deus, lembrando que herança é uma coisa que vem de pai, como que é herança? Herança vem de pai para filho, né? Se eu quero alcançar essa herança da parte do Senhor, essa bênção como herança, eu preciso fazer isso aqui, que para nós é muito difícil. O que, pastor? Vamos ler de novo? Não tornando mal por mal, e nem injúria por injúria. Meu irmão, a nossa natureza, ela faz com que seja muito fácil para nós tornar mal por mal. O que significa isso? Fazer mal para quem faz mal? Para nós. É fácil fazer isso. Você não precisa de Jesus para isso. Você não precisa da palavra de Deus para isso. Isso já está na tua natureza carnal, porque a nossa natureza é caída. Isso vem desde o nosso nascimento. Você quer ver uma coisa? Pega uma criancinha que todo mundo fala que é inocente, e eu brinco, né?
O ser humano, a criança, ela só é inocente porque ela ainda não tem consciência do pecado. Mas ela já nasce no pecado, ela só não tem essa consciência. Mas pega uma criancinha, que seja de 2, 3 aninhos lá, veja o comportamento dela. O coleguinha vem e dá um tapa nela. O que ela faz? O que ela faz? Ela dá de volta. Sim ou não? Ela faz. Aí você fala assim: não, mas não pode bater. Qual que é a resposta que ela vai te dar? Eu bati porque ele me bateu. Eu fiz porque ele fez. Tem uns que são um pouquinho diferentes, né? Quando o coleguinha vai e bate, ele chora. Mas a grande maioria faz o quê? Revida, sim ou não? Você precisa ensinar? Isso precisa ensinar? Não precisa. Isso já faz parte da nossa natureza. Por isso que eu falo que isso é muito fácil de fazer. Por isso que não tem recompensa nenhuma. Então ele diz aqui, ó, não tornando mal por mal, e nem o que mais, o que diz aí? Injúria por injúria. A nossa natureza nos ensina que a gente tem que pagar tudo na mesma moeda. Aí é que está. Para você pagar na mesma moeda, você tem que ter dessa moeda no seu bolso. Vamos dizer que te fizeram maldade. Para você devolver maldade, você tem que ter maldade, sim ou não? Para você, um exemplo, para você dar o troco em real, você tem que ter o quê? Real. Você tem que ter o dinheiro no seu bolso. No mundo espiritual não é diferente, meu. Quando você começa a querer pagar tudo na mesma moeda, você começa a ter também na sua vida daquele mal para poder dar para os outros. Você só pode dar aquilo que você tem. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Então, quando você começa a agir na naturalidade, quando você começa a agir no natural de todo ser humano que é pagar na mesma moeda, aquilo vai ser ruim para você. Porque o mal que você vai ter que usar para poder pagar aquela pessoa, primeiro vai ser gerado em você, no teu coração. Vamos continuar. Pelo contrário, o que Deus manda fazer? Bendizendo. O que significa bendizer? Abençoando, sabendo que para isso fosse chamado, para que por herança alcanceis o quê? A bênção. Eu vou mudar ali a tradução, eu vou usar bastante hoje a Bíblia Linguagem de hoje, tá? Vai ficar até mais fácil para você entender. Coloca para mim ali, Heloísa, a Bíblia Linguagem de hoje. O que diz a linguagem de hoje? Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com o quê? E é verdade. Se bobear, olha pastor, eu até brinquei hoje de manhã e à tarde, esse já é o nosso terceiro culto, né? Eu falei assim, tem gente que talvez você nem coloca na sua oração pela família. Ah não pastor, aquela lá eu não oro por ela não. Por quê? Porque nem fala comigo. Porque falou mal de mim, porque fez isso ou aquilo para mim. Deveria orar por aquela pessoa. Ele diz assim, ó, não paguem o mal por mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, paguem a ofensa com o quê? Com uma bênção. É isso que traz recompensa. A recompensa não está na gente fazer aquilo que a gente já é fácil para nós. Não precisa de Jesus para pagar o mal com o mal. Quem está lá fora sabe fazer isso. Quem nunca ouviu a palavra sabe fazer isso. Qualquer ser humano sabe fazer isso. Onde que está a nossa recompensa? Quando a gente começa a ter uma mente transformada pela palavra e a gente começa a agir ao contrário do nosso natural. A gente começa a agir fora do nosso natural. A gente começa a agir diferente do que todo mundo espera, que é o comportamento de todo mundo. Que quando é ofendido é fazer o quê? Ofender. Que quando é machucado é fazer o quê? Machucar. Você precisa de Jesus para fazer diferente, porque só Jesus que nos faz, que nos capacita a fazer diferente aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Ele diz, mas paguem a ofensa com a bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Quando você paga o mal com o mal, você pode satisfazer o seu desejo, mas você vai perder a bênção de Deus. Quando você paga na mesma moeda, você pode satisfazer a tua vontade, mas você vai perder uma recompensa de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Entenda isso.
O que mais, pastor? Vamos continuar aqui, que você vai entender melhor. No versículo 12, pula lá para o versículo 12. Ele diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o quê? Males. Fala comigo, Deus está vendo. Irmão, a gente fala muito que a gente acredita que Deus está vendo, mas se a gente acreditasse de verdade mesmo, nós faríamos mais diferente, nós faríamos as coisas de maneira diferente. Ah, pastor, mas olha, eu só tenho levado pancada de todo lado, eu faço bem e recebo mal. Preste atenção, talvez aqui, momentaneamente você esteja sendo injustiçado, mas você precisa crer que Deus está vendo, que os olhos do Senhor, vamos ler de novo, como que diz aí? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Fala comigo de novo, fala, Deus está vendo e está ouvindo. Você não vai ficar no prejuízo, não vai. Quando você abre mão de fazer uma justiça própria, quando você abre mão de se vingar, automaticamente você ativa a mão de Deus ao seu favor. Quando você se defende a si mesmo, Deus tira a mão dele, porque você já se defendeu. Você já pagou o mal com o mal. Você já fez o que você queria. Quando você poderia fazer, mas você tira a mão porque você crê que Deus está o quê? Deus está vendo. Automaticamente você dá espaço para Deus poder operar. Deus, eu podia fazer, mas eu não vou fazer. Eu poderia me vingar, mas eu não vou me vingar. Eu poderia fazer o mal como eu recebi o mal, mas eu vou deixar nas mãos de quem? Do Senhor. Meu irmão, você não sabe como Deus gosta disso. O que Deus gosta, pastor? De alguém que abre mão da sua justiça e espera pela justiça dele. Quem crê, diga glória a Deus. Meu irmão, Deus ele se manifesta em favor de pessoas assim. Olha o que diz aí de novo: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o quê? Os que fazem males. É isso. Ah, pastor, mas e a pessoa que está fazendo mal? O próprio Deus é contra ela. Você não precisa vingar-se a si mesmo, o próprio Deus é quem vai tomar atitude. Versículo 13: e qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? No 14 diz algo que eu acho muito forte, ele diz: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois o quê? Bem-aventurados. Pastor, eu estou sofrendo porque eu estou fazendo certo. Pastor, eu estou passando luta porque eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus. Fique em paz, porque você tem uma grande, mais grande recompensa para receber. Diga glória a Deus. Hoje eu estou falando do que mesmo? De recompensa. E você tem que procurar, você tem que ser um caçador de recompensa de Deus. E a recompensa de Deus não está em fazer o que é fácil. A recompensa de Deus não está em fazer o que todo mundo já faz. A recompensa de Deus não está em fazer o que todo mundo faz. Não tem recompensa para isso. A recompensa de Deus está em lutar contra a própria natureza. E realmente crer que Deus está vendo, abrir mão da sua própria justiça e crer e confiar na justiça de quem? De Deus. É aí que está a recompensa, meu irmão. Quem quer ser recompensado por Deus, diga glória a Deus. Você quer isso na sua vida? Então começa a agir dessa maneira. Começa a pedir a Deus, começa a pedir forças a Deus, para não fazer o que é mais fácil, mas para fazer aquilo que é mais difícil. Não pagar o mal com o mal, que isso aí todo mundo sabe fazer, mas pagar o mal com o quê? Com o bem. Eu não estou falando para você que é fácil não, estou pregando para você e para mim, que eu sou ser humano igual a você. Não é difícil quando alguém fala mal de você, você conseguir abençoar essa pessoa? É difícil ou não é? Quem acha difícil? Achei que era só eu. Ou coisa difícil é você abençoar alguém que você sabe que está acabando com você, está falando mal de você, está fazendo de tudo para te destruir, mas você dizer: Deus, eu abençoo aquela pessoa.
Mas é aí que está o quê? Que está o quê? Vamos ver se você já entendeu. É aí que está o quê? Fala um pouquinho mais alto. É aí que está o quê? A recompensa. Diga glória a Deus. Você quer recompensa, meu irmão? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Aí tem gente que fica reclamando com Deus: oh Deus, cadê? O Senhor não tem me recompensado, o Senhor não tem feito na minha vida. Deus está perguntando: mas recompensado o quê? Porque você faz igual todo mundo. Quando te fazem o mal, você também faz o mal. Quando te maldizem, você também maldize. Quando te injuria, você também injuria. Quando te afrontam, você vai lá e se vinga. Eu estou esperando uma atitude diferente para que eu possa entrar e te recompensar. Diga graças a Deus. É isso que Deus está esperando de nós. Vamos continuar? Deixa eu virar aqui que a minha folha virou. Vamos lá para Mateus capítulo 5, versículo 45. Isso aqui é tremendo. Mateus capítulo 5, versículo 45. Vamos começar do 44, tá? Hoje Deus está te mostrando que Ele quer te recompensar. Ele quer nos recompensar, mas para isso a gente precisa começar a fazer diferente, começar a fazer aquilo que é mais difícil para nós. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Veja, o que é amar o seu inimigo? Não é você abraçar, ficar de melação. Não, não, não. O que significa amar, pastor, uma pessoa? Você sabe o que significa amar uma pessoa? Amar não é sentimento, amar é atitude. É você fazer por ela aquilo que ela não está fazendo por você. Ele diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos... Olha só como a gente faz. Aqui é o que Jesus manda a gente fazer. Mas estou falando da gente, todos nós. Olha como a gente faz. A gente ama os nossos amigos. A gente bendiz quem fala bem de nós. O que mais? A gente faz bem para quem faz bem para nós. E a gente ora por quem a gente gosta, quem nos trata bem. Olha o que Jesus manda fazer. Vamos ler de novo? Amai quem? Os vossos inimigos. Bendizei quem? Quem fala mal de você. Faça bem a quem te odeia. E orai por quem te trata bem? Não, por quem vos maltrata e vos persegue. Olha, pastor, então põe na tua oração aí. Já aproveita o seu pedido hoje e coloca o nome daquela pessoa que você não está colocando aí. Tem gente que você está até pulando na oração. Vou colocar aqui meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, minha sogra. Ah não, minha sogra não. Essa aqui eu não vou orar por ela não. Põe o nome dela aí também. Amém? Minha cunhada, meu cunhado não, aquele lá não. Aquele lá não merece oração. Coloca o nome dele também. Quem está entendendo, diga amém. Estou brincando aqui, mas você entendeu, sim ou não? Ele diz, orai por quem mesmo? Por quem vos maltrata. Não, pastor, ano passado no Natal o senhor não viu como me maltrataram lá naquela casa? Nem me chamaram para comer peru. Desfizeram de mim. Fizeram amigo secreto, nem me chamaram. Pastor, na hora da ceia, ninguém nem lembrou de mim. Ora por eles. Amém, Jesus? Presente a vida deles em oração. É aí que está a recompensa. Quem quer recompensa, diga glória a Deus. Você vai ver, irmão, você vai ver. Vença a sua carne.
Começa a praticar isso, ó, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Para quê? Aí vem o 45, é muito forte. Para que sejais filhos do Pai que está no céu. Olha como é nosso Pai que está no céu. Porque Ele faz que o seu sol, de quem que é o sol? É dele, né? Ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e quem mais? E os bons. E a chuva desça sobre o justo e quem mais? Sobre o justo. Eu falei de manhã pessoal, no culto da tarde também, eu falei, imagina se Deus fosse igual a gente. Hoje de manhã, a hora que o sol nascesse, Deus dissesse assim, não, vai nascer só para quem me respeita, me teme e me obedece. Para quem não me obedece, o sol não vai nascer não, para ele vai ficar escuro. Já pensou se Deus fizesse assim? Só que hoje de manhã, quando o sol nasceu para quem ama a Deus, para quem obedece a Deus, para quem respeita a Deus e para quem deve ter blasfemado contra Deus. O sol nasceu também para a gente que deve ter até falado assim, coisa pesada contra Deus. Eu já vi gente, muita gente, que não tem um pingo de temor de Deus. Mas Deus fez um sol nascer para ele e para ela também. Fez ou não fez? Deus não faz isso, irmão. O sol é dele. Imagina se ele fizesse com que a chuva, a hora que caísse, ele dissesse, não, a chuva vai cair só sobre quem me respeita. Esse aqui eu escutei o que ele falou de mim. A chuva não vai cair para ele, não. Deus não faz isso. Ele faz o seu sol nascer sobre o justo e sobre o ímpio. Ele faz a sua chuva cair sobre o justo e sobre o injusto. 46 vem aí o que eu falei para você. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? O que é galardão? O que é galardão? Recompensa. É isso, olha, se você amar os que te amam, que recompensa você vai ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? 47. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, ele diz, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? O que Jesus está dizendo em outras palavras? Jesus está dizendo assim, olha, você está fazendo o que todo mundo já faz e está querendo recompensa. Não, não existe. Para fazer o que todo mundo já faz, é fácil. Ninguém precisa de Jesus para tratar bem só quem te trata bem, para cumprimentar só quem te cumprimenta, para orar só por quem trata você bem. Você precisa de Jesus para fazer exatamente o contrário. Diga glória a Deus. E a gente precisa muito, irmão, porque não é fácil. A gente precisa de Jesus para fazer diferente. A gente precisa da palavra, a gente precisa de um coração transformado, do evangelho, para conseguir fazer o contrário do que o mundo faz, do que todo mundo faria. Todo mundo está esperando você tratar mal aquele que te tratou mal, mas você chega e trata bem. Todo mundo está esperando você orar, aliás, você orar por aquele que te faz bem, mas você ora por aquele que te faz mal. É essa diferença que vai trazer o quê? Fala comigo, recompensa. Você vai ver, irmão, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus quer te recompensar, começa a fazer diferente. Tem uma recompensa grande esperando por você lá. Mas às vezes a gente está fazendo tudo igual e Deus está dizendo, como é que eu vou recompensar? O que você está fazendo demais? Você não precisa do poder de Deus para fazer o que já está na natureza humana. Você precisa do poder de Deus para fazer diferente. É aí que Deus vai te recompensar. Começa a crer nisso e fala, Deus, eu quero essa recompensa, me ajuda a fazer diferente. Me ajuda, Senhor, a fazer o que o Senhor diz, a amar não somente o que me ama, a orar, não só pelo que me trata bem, mas também pelo que me trata mal. Ele diz no 48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Pastor, mais perfeito ninguém é. Não é essa perfeição que você está entendendo. Não é a perfeição de não ter defeito, de não ter falha. Não. A perfeição que Deus chama de perfeição é fazer para todo mundo, sem olhar a quem. É isso que Deus chama de perfeição. Diga glória a Deus. Pastor, mas a pessoa que está fazendo mal, ela não vai ter nenhuma consequência?
ela não vai sofrer nenhuma penalidade. Aí eu vou te dizer uma coisa muito poderosa aqui. Deixa isso com quem? Com Deus. Deixa isso com o justo juiz. Quem crê que Deus é justo, diga amém. Então cuidado para não querer sentar na cadeira de juiz. Cuidado para não querer sentar no trono de juiz. E você mesmo dizer, esse aqui merece, esse não merece. Esse aqui tem que sofrer, esse não tem. Porque esse é muito perigoso. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu estava falando hoje de manhã, naquela live que nós fizemos aqui, da peregrinação, o seguinte, que Deus fala que quando nós falamos mal um dos outros, nós estamos sentando na cadeira de juiz, nós não somos mais observadores da lei, nós estamos querendo assumir uma cadeira de legislador, dizer, não, esse aqui está mais errado do que esse aqui, não, esse aqui merece sofrer, esse aqui nem tanto. Mas quem sou eu, quem é você para dizer? Irmão, nós não temos esse direito, sabe por quê? Eu aprendi com os meus pastores o seguinte, olha aqui para mim. Quando você aponta um dedo para uma pessoa para julgá-la, tem 3 dedos apontados para você de volta. Isso é muito pesado. Toma muito cuidado com isso. Quer ver? Vamos lá para Hebreus capítulo 10, versículo 30. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém? Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Finalzinho do Novo Testamento aí. Antes de Tiago tem Hebreus aí. Capítulo 10, versículo 30. Hebreus 10, 30. Pastor, e não vai ter consequência para quem faz o mal? Vamos ler isso aqui. Hebreus 10, 30. Quem achou, diga amém. Diz assim, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é o quê? Minha é o quê? A vingança. Eu darei o quê? A recompensa. Meu irmão, se existe a recompensa para quem abre mão da justiça própria e confia em Deus, existe também a recompensa para quem está fazendo o mal. Só que não esqueça do que Deus diz. Ele diz, minha é a vingança. Deixe isso nas mãos de quem? De Deus. Ele diz, eu recompensarei. Eu darei a recompensa, né? Diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará quem? O seu povo. Eu sempre falo, até quando chega na Santa Ceia, eu digo assim, gente, olha, eu não posso dizer quem pode participar ou quem não pode, eu não tenho esse papel. A Bíblia diz, julgue o homem a quem? O único que você pode julgar é a você mesmo. Você tem que tomar muito cuidado. Eu contei um testemunho meu aqui, de uma coisa que aconteceu comigo, e que me fez aprender. Hoje eu nem assisto televisão mais, faz muito tempo já. Mas eu lembro que teve uma época que eu chegava em casa, às vezes à tardezinha assim, lá para as 4, 5 horas da tarde, e tinha aqueles jornais, sabe aqueles jornais que tem de final de tarde, que passa assim, e que quando você liga a televisão, você só escuta assim, porque matou, morreu, esquartejou, estuprou, e não sei o que. Misericórdia, irmão, é só morte, assassinato e não sei o que e tudo mais. E eu lembro um dia que eu estava assistindo aquilo, eu tinha chegado depois do culto da tarde, eu fui para casa tomar um banho para ir para o culto da noite. E aí começou aquele negócio. Porque matou, porque esquartejou, porque enforcou, porque não sei o que. Irmão, eu comecei a escutar aquilo foi entrando no meu coração. Daqui a pouco, sabe o que eu estava falando? Falando para você, diante de Deus, tem até vergonha de falar isso não. Eu estava falando assim, mas um cidadão desse tem que morrer. Eu estava falando. Eu comecei a escutar aquilo. Eu falei assim, não.
Não, isso aí é muita maldade, isso aí tinha que pegar e tinha que enforcar. Aquilo começou a entrar dentro de mim, daqui a pouco eu estava falando isso. Não, tinha que dar um couro nisso aí, tinha que pegar tinha que pegar um cidadão desse aí que fez isso com a criança, tinha que pôr ele na parede e fuzilar. Olha o que eu estava dizendo. Irmão, chegou uma hora que o Espírito Santo veio dentro de mim, mas aquilo foi muito forte. Falou assim: como é que é? Quem é você para falar o que deve ou não deve fazer com A ou com B? Aí você já pensa, né? Mas eu nunca fiz o que ele fez. Só que o Espírito Santo fala assim para você: e quem disse que você é melhor que ele? Vou perguntar uma coisa para você, me responda: existe pecadinho e pecadão? Ou pecado é tudo pecado? Ah não, mas eu não fiz igual ele. Mas eu fiz outras coisas também que Deus teve misericórdia de mim e me perdoou. Sim ou não? E quem disse que eu sou melhor que ele? Ele não pode encontrar Jesus e ser salvo também? Sim ou não? Pode ou não pode? Pode. Quem já ouviu falar de traficante, matador, assassino que se tornou pastor, homem de Deus? Eu já ouvi falar. Se tivesse alguém matado, assassinado, sabe o que eu fiz? Nunca mais assisti aquilo, porque eu percebi que eu estava sentando na cadeira de juiz e ficava lá: não, isso aqui tem que morrer. Não, isso aqui nem tanto. Quem sou eu, irmão? Quem é você? É sério isso? Você tem que tomar cuidado. Deus está dizendo: olha, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E outra vez diz assim, ó: o Senhor julgará o seu povo. Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, cuidado, nunca mais você vai esquecer disso aqui, ó. Quando você aponta um dedo para acusar alguém, quantos que tem virado para você? Quantos? 3. Sabe o único que você pode julgar? Qual é o único que você pode julgar? Quem? E às vezes é o único que a gente não julga. A gente julga todo mundo, mas esquece de julgar quem? A nós mesmos. Quem está entendendo isso, diga amém. É forte essa palavra, sim ou não? Fala para Deus hoje. Fala: Deus, eu vou deixar nas mãos do Senhor. Ah não, mas o diabo vem na sua mente, fala: não, mas ele merece sofrer. Não, Senhor, tem misericórdia dele como o Senhor teve de mim. Diga glória a Deus. O Senhor é que sabe. Sim ou não? Sim. Quando a gente pede justiça a Deus, meu irmão, a gente precisa entender que essa justiça vai começar de nós, hein? E tem um ditado que diz que se você tem telhado de vidro, você não pode jogar pedra no telhado do outro. Sim ou não? Sim. E se você é falho, assim como eu, você tem que tomar muito cuidado para não querer sentar na cadeira de juiz. Não, esse aqui não merece orar por ele. Não, essa aqui eu não vou orar por ela. Não, ore, meu irmão, ore. Tem uma recompensa muito grande por trás disso aí. Você não está vendo, você não está enxergando. Talvez aquilo que você mais quer de Deus está em você orar por aquela pessoa que te fez mal. Eu preguei esses dias aqui atrás. Você sabe quando Deus mudou o cativeiro de Jó? Quem conhece a história de Jó? Quem sabe tudo que Jó passou? Jó, meu irmão, perdeu tudo. Quando foi mesmo que Deus mudou o cativeiro de Jó? A Bíblia diz claramente: quando ele orava por quem? Pelos seus amigos, entre aspas. Você sabe quem que eram os amigos de Jó? Se você ler o livro de Jó, você vai ver que esses amigos foram aqueles que, quando Jó estava lá no fundo do poço, chegaram para dizer assim para ele: você está passando isso aí porque você está devendo alguma coisa. Jó, você está passando por isso aí porque você merece, viu? Alguma coisa você fez de errado. E ao invés de Jó ficar magoado com eles, Jó fez o quê? Orou por eles. A recompensa veio. Deus deu o dobro. Diga glória a Deus. Deus deu o dobro. Irmão, estou dizendo para você, talvez aquilo que você mais está esperando de Deus, que você quer que Deus faça, está em você perdoar alguém que te fez mal. Está em você orar por alguém que está te maltratando. Está em você fazer diferente por aquela pessoa que tem te feito mal.
É ali que Deus está querendo te abençoar, Deus está esperando e está dizendo para você abençoado, você não está vendo. Para de fazer igual todo mundo. Faz diferente, que eu tenho uma bênção para te dar aqui, está na minha mão. Só está faltando uma decisão sua, uma atitude sua. Você liberar perdão, você orar por aquela pessoa. Meu irmão, você vai ver a recompensa que vai vir. Quem crê, diga glória a Deus. Pode ter certeza, meu. Pastor, mas e aí? Vai ficar por isso mesmo? Eu não sei se tem aí a Bíblia Viva. Coloca para mim a Bíblia Viva, Heloísa. Eu não sei se é essa tradução que fala esse mesmo versículo. Não, não é. Essa aí é a Nova Bíblia Viva. A que eu tenho aqui, acho que é a tradução da Bíblia Viva Antiga. Olha como diz a minha Bíblia. Ele fala assim, porque conhecemos aquele que diz, a justiça me pertence, eles receberão a minha retribuição. E aquele que disse também, o Senhor mesmo cuidará desses casos. Bom, Deus mesmo vai cuidar. Só fica focado na recompensa. Nós temos que buscar aquilo que traz recompensa. E a recompensa não está em fazer o que todo mundo faz, igual todo mundo faz. A recompensa está em fazer aquilo que é mais difícil para nós. E contra a nossa natureza carnal, nossa natureza caída, que sabe rebater, pagar na mesma moeda. Isso a gente sabe, ninguém precisou ensinar. Mas nós temos que aprender algo novo com o Espírito Santo. Que é orar por aquele que nos maltrata, que é abençoar aquele que está falando mal de nós. E é aí que Ele vai te recompensar, é aí que a recompensa vai ser grande. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte por essa palavra que Ele merece. Amém? Vamos ficar de pé então. Você vai orar e você vai pedir isso a Deus. Senhor, me ajuda. Você pega aí o teu pedido, pega a tua folha aí agora.